Trabalha para quê? Olha que pergunta interessante. Vamos continuar aqui com a graça do Senhor, nosso estudo do Evangelho segundo João. E essa é uma pergunta que eu acredito que atinja, se não todos, a grande maioria aqui presente. Todos nós trabalhamos, ou já, de alguma vez já trabalhamos, ou iremos trabalhar. O trabalho, ele é uma necessidade, ele é uma realidade, para que consigamos, entre outras coisas, o nosso sustento. E o trabalho, ele está presente na humanidade desde o momento que Deus criou o homem, pois a Bíblia diz que Deus criou o homem e o colocou no jardim para cultivá-lo. E ao contrário do que alguns pensam, o trabalho não é uma maldição. Alguns entendem que o trabalho seria um problema, uma maldição, um peso, e não é verdade. Porque a Bíblia diz que antes do pecado estar no mundo, Deus já havia abençoado o homem com o trabalho, a tarefa de administrar, de cuidar do jardim do Senhor. É verdade que com o pecado, conforme a palavra nos ensina, lá em Gênesis capítulo 4, as coisas se tornaram mais difíceis, porque a unidade foi quebrada, a presença do Senhor, então já não mais estava agindo sobre a terra, como agia outrora. Mas o fato é que o trabalho é uma bênção, tanto é que o próprio Senhor Jesus fala acerca dessa verdade, como veremos. O texto, ele é uma continuação de quando o Jesus, ele fez um milagre da multiplicação dos pães. Falamos sobre isso dias atrás. E aqui, após a multiplicação dos pães, Jesus então atravessa o lago com seus discípulos. Na verdade, os discípulos foram antes, num barco, ele foi depois, andou sobre as águas, os encorajou com essa situação. E agora, no dia seguinte, diz o texto que as multidões aqui, a multidão que estava do lado leste do lago, percebeu aquela situação, entendeu, e sabiam que Jesus estaria do outro lado. Enquanto isso, diz o versículo 23, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades, encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Olha que interessante, eles encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão. Estavam ali, diz o texto no versículo 24, a fim de procurá-lo, e atravessaram a fim de procurá-lo. O primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui nessa noite, meus irmãos, é que as pessoas, o ser humano, ele sabe instintivamente, ele é atraído instintivamente ao seu Criador, sabe buscar o Senhor. Aquelas pessoas estavam ali buscando a Cristo. É certo, veremos daqui a pouco, que a intenção deles não estava bem ajustada ainda, mas eles estavam ali buscando, eles sabiam onde encontrar. De alguma forma, naquele contexto ali, sem rede social, sem comunicações como temos hoje, chegou ao conhecimento de forma rápida a muitas pessoas o que Jesus havia feito. Eles foram até lá. Isso é muito importante entendermos, porque muitas pessoas são direcionadas ao Senhor, mas no meio do caminho alguma coisa acontece, o inimigo se levanta, ou a própria pessoa se revolta e se perde no caminho. Mas lá no nosso coração, lá no nosso interior, o Senhor fala conosco. Ah, mas e quem é ateu, quem não acredita em Deus? Não é diferente. Lá no interior Deus fala ao coração. Tanto é verdade que um dos grandes trabalhos deles é ficar falando contra, tentar comprovar de alguma forma que Deus não existe. Ora, ninguém fica estudando, trabalhando para comprovar o óbvio. Ninguém precisa ficar trabalhando para comprovar que Saci Pererê não existe. Escrever livros, vídeos, palestras, para comprovar que lobisomem não existe. É porque lá dentro do nosso ser, Deus tem falado. Às vezes nós não conseguimos discernir isto. Olha que interessante, Paulo discerniu isso de uma forma muito poderosa lá em Romanos capítulo 1. Olha que interessante, abra comigo a sua Bíblia lá.
esse livro fantástico que é a carta que Paulo escreve aos Romanos, nos fala de uma forma muito interessante acerca da revelação do Senhor. Porque às vezes nós questionamos, mas e aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? Pode ter certeza que Deus tem falado de alguma forma às pessoas. No versículo 16 diz assim, olha, Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Olha que interessante o versículo seguinte: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode, olha só, o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então perceba que a manifestação do Senhor, o seu poder, as coisas invisíveis agindo, demonstram no coração do ser humano. E as pessoas então, de alguma forma, buscam o Senhor. E aqui em João não é diferente, as pessoas estavam buscando a Cristo, mas como eu disse, nem sempre com o discernimento correto, da forma correta. É por isso que o Senhor nos deixou a palavra, algo que não é subjetivo, é objetivo, é o que está determinado na palavra, não é o que eu acho, o que eu penso. É a razão de existirem tantas religiões. E olha que interessante, há séculos atrás se pensava assim: conforme a ciência, conforme a tecnologia avançar, as pessoas vão deixar de buscar religião, elas vão entender que isso aí é balela, isso aí é ficção, isso aí é coisa da mente. Mas é interessante que quanto mais a tecnologia tem evoluído, quanto mais o conhecimento tem se expandido, mais as religiões têm crescido. Porque o que está dentro do ser humano não muda. E achar que tecnologia muda o interior do ser humano é um engano. Mesma coisa, você imagine um canibal, sabe um canibal? Pessoa que come carne humana, lá numa tribo, lá no fim do mundo, come lá de qualquer forma com as mãos. Aí chega alguém e leva prato e talher. Tecnologia, sim ou não? Leva um micro-ondas para eles, forno, tecnologia, sim ou não? E eles continuam comendo carne humana. Por quê? A tecnologia não vai mudar o que eles são por dentro. Eles vão continuar fazendo a mesma coisa de forma mais, entre aspas, evoluída. Muitos se enganam nesse sentido. Um homem está evoluindo. Será que a humanidade tem evoluído com tanta tecnologia ou tem piorado? Porque o que está dentro do ser humano não muda, que é a necessidade do Senhor. E diz o texto então que eles vão até Jesus, e no 25, a multidão encontrou Jesus. Olha só: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? É interessante a resposta de Jesus, simples, direta, objetiva, esclarecedora, como Deus sempre é. O problema é que nós queremos os floreios,
queremos uma coisa mais elaborada, queremos algo que vai saciar nossa curiosidade. Se você lembrar, por exemplo, de Naamã, a Bíblia diz que Naamã era um militar, posto avançado, um alto posto. Ele chegou, ele era leproso, todo doente, homem poderoso, mas com a doença. Ele chega até o profeta Eliseu e diz: olha, eu trouxe ouro, trouxe prata. Ele chega com a comitiva gigantesca, chegou até o rei falou: procura Eliseu. Ele chega até Eliseu nem sai da casa. Ele pede para o servo dele: vai lá, avisa Naamã o seguinte, ele vai, mergulha 7 vezes no rio Jordão e ele vai ser curado. E Naamã fica indignado, ele sai bravo, porque ele fala: nossa, eu pensei que ele ia sair, ia orar, pôr a mão, fazer alguma coisa. Porque nós somos assim. Deus, ele traz a resposta direta, simples, objetiva, é sim e não. E nós queremos algo mais. E Jesus, então, de forma direta, objetiva, olha só: eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Olha que interessante. Aqui você pode entender que Jesus estava recriminando ou exortando. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que Jesus estava ensinando. Porque é normal, é comum na nossa caminhada. Nós procuramos a Deus normalmente por conta de necessidades. Aquelas pessoas se impressionaram com o fato daquele homem que conseguia alimentar uma multidão. E eles falaram: olha, vocês me procuraram porque vocês foram alimentados, porque eu multipliquei pães. Não vocês não entenderam os milagres que eu fiz ali. Vocês não entenderam o que eu ensinei. Então ele continua ensinando. Ele diz: olha, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Sabe, amados, quando nós procuramos a Deus, Ele sabe a verdade. E Ele tem a verdade para nos esclarecer as coisas. Um casal, por exemplo, procura a Deus, ou a esposa procura, ou o esposo procura. Um pai procura a Deus, um filho procura a Deus. E muitas vezes a gente procura achando que o problema está na esposa, ou no esposo, ou no meu pai, ou na minha mãe. Ok, estamos procurando o Senhor, e Deus fala: ok, você chegou até mim. Mas olha, você está procurando errado. Eu vou te mostrar a verdade. E Deus traz a verdade para nós, dizendo: olha, o problema é você, na verdade. Há algo dentro de você que precisa ser transformado. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é tua esposa, não é teu esposo. É você que precisa de algo. Ele está dizendo para aquele povo: olha, vocês ficaram impressionados com o que eu fiz, ok. Mas olha, tem algo maior. Vocês precisam se ocupar, vocês precisam trabalhar. Porque olha só, aquelas pessoas saíram de onde estavam, chegaram até aquele local, ou seja, se deslocaram, deixaram de trabalhar, deixaram de fazer as suas coisas para encontrar Jesus ali. E o local era distante, porque no contexto você vai perceber que uma das causas de Jesus ter multiplicado pães era porque eles estavam ali e não tinham onde comprar pão. Quem lembra da passagem? Fala: olha, não tem onde comprar pão, se as pessoas voltarem para casa vão desfalecer. Então não era um local perto, um local de fácil chegada. Então eles se deslocaram, eles gastaram energia, gastaram tempo, mas pelo motivo errado. Eu quero te perguntar nessa noite: com o que você tem gasto a sua energia? Para que você tem trabalhado? Porque o trabalho em si, ele é uma bênção. Mas a questão é: aonde você quer chegar? Porque amanhã, se Deus permitir, a maioria aqui, eu acredito, vai levantar cedo para ir trabalhar, sim ou não? E vai começar tudo de novo, sim ou não? Aí eu pergunto: para quê? Porque muitas vezes a gente vai fazendo no automático, e vai fazendo, e está dando certo aparentemente, ou está dando errado. Mas a questão é:
há um trabalho, há um esforço, há um gasto de energia que vale a pena, que é aquele que vai redundar, vai trazer como consequência o reino de Deus. Diz o texto, olha só: não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. E você entenda bem, Jesus não está falando para você vai parar de trabalhar. O que ele está falando aqui é sobre ênfase, sobre prioridade. Porque a própria palavra nos ensina, Paulo diz, aquele... É interessante o ser humano, né? Lá em Tessalonicenses, Paulo escreve, porque havia alguns na igreja, presta atenção que interessante, havia alguns na igreja que falavam assim: Jesus está para voltar, então vou me dedicar ao Senhor, não vou trabalhar mais. Oh, que lindo, bênção. Só que aí, se você não trabalha, não tem dinheiro, sim ou não? Se não tem dinheiro, não come, sim ou não? O que eles faziam então? Ia pedir para os irmãos que trabalhavam para ajudar. Aí fica fácil, né? E se tornava um peso. E Paulo escreve, olha, escreve aos irmãos aí, quem não trabalha, não come. É simples assim. Então Jesus não está falando para você abandonar o seu emprego, não é isso que ele está falando. Pelo contrário, o local que deve ser um local de vida eterna, de paz, de alegria, de salvação, é justamente onde você está, no seu trabalho. Não é aqui no templo. Aqui no templo é fácil louvarmos, adorarmos, implantarmos o reino. E lá no trabalho, onde surgem os problemas, as dificuldades, a realidade bate a porta. Sim ou não? Agora você imagine se nos locais de trabalho dos cristãos houvessem a paz, a alegria, a salvação. Problema haverá, com toda certeza, mas paz reinando, alegria reinando, salvação para aqueles que vão chegar lá de alguma forma cansados, desesperados, atribulados. Jesus diz aqui: trabalhe para conseguir a comida que dura para a vida eterna. Lá em Mateus 6 diz: procura o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, que o seu local de trabalho, o que você faz, seja um local de manifestação do poder de Deus. Sabe, amados, que é uma grande mentira que foi criada ao longo do século no meio da igreja, em separar o secular do sagrado. Você já ouviu falar em secular e sagrado? Tem coisa que é secular, tem coisa que é sagrada. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho secular, eu trabalho lá no cartório, e tenho um trabalho aqui na igreja, sou pastor. Está errado. Como cristão, meu trabalho é sagrado, lá no cartório e aqui. Por quê? Será que lá no cartório Deus não está comigo? Será que lá no cartório eu posso fazer como quiser? Essa separação, ela não existe na Bíblia. A Bíblia diz: tudo que você fizer, faça como para o Senhor. E isso tira uma responsabilidade. Aí eu vou para o trabalho, faço lá como todo mundo faz. Quando Jesus disse que se alguém quiser segui-lo, tem que tomar a cruz e ir após ele, sim ou não? E aí a gente faz o que com a cruz? Vai sair para o trabalho e deixa a cruz em casa. Aí vai para o culto e traz a cruz. Será que é assim que funciona? Fala para o teu irmão assim: trabalha pela comida que dura para sempre. Amém? Precisamos entender isto. A tua vida não tem mais secular e sagrado. A tua vida é consagrada, é sagrada ao Senhor. Uma vez que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, quem é que entregou a vida ao Senhor Jesus? Olha só, você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você não entregou algumas áreas. Diz a história que alguns cruzados, né, as pessoas infelizmente foram orientadas de forma errada, iam para matar outros em nome da cruz de Cristo. E diz que quando eles eram batizados, com aquele batismo, né, de BGE, só para constar nos dados, aí diz que alguns eram batizados e deixavam a espada fora da água.
como dizendo, olha, eu tô batizado, mas minha espada não. E muitos cristãos vivem assim. Tem áreas da vida que não desceu as águas. E quantos você conhece assim? Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra, em casa é outra. Isso é tão sério que às vezes vão questionar alguma autoridade, vão questionar alguma pessoa famosa acerca de alguma conduta, e a pessoa fala assim, não, minha vida pessoal não interfere na minha conduta profissional. Ah, como assim? Se o camarada trai a esposa, isso é a vida pessoal dele, sim ou não? Mas me explica que dicotomia é essa então, que ele é capaz de trair a esposa e no trabalho dele ele é honesto? Ele é bipolar então. Não existe essa de vida privada e vida pública. O cristão ele dá bom testemunho em todas as áreas, em todo o tempo, amém, amados? Logicamente, como sempre falamos e lembramos aqui, não existe perfeição, só Cristo é perfeito, mas existe maturidade. Então muitos se escondem nisso, não, minha vida pública é uma coisa, a vida particular é outra. Ué, isso não existe. Jesus diz aqui, olha, vocês estão me procurando pelo motivo errado, vocês precisam gastar energia, se deslocar, procurar, trabalhar por aquilo que dura para sempre. O Filho do Homem, diz o texto, dará essa comida a vocês, porque Deus o Pai deu provas de que Ele tem autoridade. Jesus é quem nos dá esse alimento. Interessante essa analogia da comida. Por que ele usa essa analogia da comida? Porque, amados, é o que sustenta. Desde o ventre, somos alimentados através do cordão umbilical, depois nascemos, o cordão é cortado e vamos aprender a nos alimentar, e quem não se alimenta morre, sim ou não? Ele está falando de sustento, de algo que é necessário todos os dias, de algo que não tem como armazenar de qualquer forma. Não adianta eu comer um monte hoje e falar, pronto, agora os próximos 15 dias eu não vou comer. Funciona isso? Não funciona. Uma alimentação saudável, ela é diária. Não adianta extrapolar. Quem sabe você extrapolou hoje, domingo, né? Daquela exagerada, né? Aquela pecada, né? Da gula. Já se arrependeu, acredito, em nome de Jesus. Você é até meio tonto da mesa assim, né? Mas não adianta, amanhã você vai almoçar, sim ou não? Ou vai chegar amanhã, você vai falar, não, eu comi muito domingo, hoje eu estou de boa, não vou comer o dia todo. É assim que funciona? A nossa comunhão com Deus, por isso que ele usa essa analogia aqui. A comida, ela é constante. É o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, sim ou não? É algo que é diário. Porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser diário, não é semanal, não é trimestral, semestral, anual, é diário. Eles começaram a entender, fizeram uma pergunta: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Eles começaram a entender. Olha que interessante, abra comigo João capítulo 5, nós lemos já esse texto, eu vou ler novamente. No capítulo 5 de João, versículo 16, diz assim: então eles começaram a perseguir Jesus porque ele havia feito essa cura no sábado. Então Jesus disse a eles: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho, e eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Nós já vimos esse texto, não vou enfatizar muito, mas só para que você se lembre que Jesus fez essa declaração: o meu Pai trabalha. E se o meu Pai trabalha, eu também preciso trabalhar. Se o meu Pai trabalha, eu preciso trabalhar com Ele.
Esse é o princípio bíblico. Você que é filho, se o teu pai trabalha, você precisa trabalhar também. Tá? Até porque tem muitos que se escondem nessa história do estudo. Ah, não estou estudando. Ok, mas dá uma vigiada. Dá uma vigiada. Tá? Se estiver estudando realmente, ok, mas dá uma vigiada. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Perceba que o trabalho, ele faz parte da nossa caminhada com o Senhor, mas o trabalho correto, o trabalho por aquilo que é eterno. E eles perguntam então: mas o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles no versículo 28. 29 então vai responder: Ele quer que vocês creiam naquele que lhe enviou, respondeu Jesus. Parece simples, né? Quer que vocês creiam. Mas o que é o crer? É interessante, abra comigo a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, profeta Miqueias, lá no Antigo Testamento. Você que está há mais de um ano na igreja, não sabe onde está Miqueias, nunca leu Miqueias. Precisa se consertar com Deus. Miqueias capítulo 6. Você está há mais de um ano na igreja, não sabe onde está Miqueias, nunca leu nada de Miqueias. Precisa se consertar com Deus. Capítulo 6, versículo 8 diz o seguinte. Olha que interessante isso aqui. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Olha só, Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Amém? Vamos analisar isso aqui. Lá no capítulo 6 de João, perguntam para Jesus: o que Deus quer da gente? Ele diz: quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Ok. Mas o que é crer? Como eu já disse aqui, crer é um verbo. Por que é importante? Porque as pessoas acham que crer é algo assim, efêmero, subjetivo, né? Ah não, Deus está comigo, Deus está no meu coração. A pessoa não aceita uma correção, porque ela diz assim: não, você não sabe o que está no meu coração. Espera aí, a Bíblia diz o seguinte, que a árvore é conhecida pelos frutos. Os frutos demonstram o que está acontecendo. Os frutos no tempo certo. O crer, ele é um verbo, ele exige ação. Fé deve ser atitude. Crer em Cristo é começar a agir conforme Ele nos ordena. Lá em Miqueias, em outras palavras, vai dizer o seguinte: olha, o que Deus exige é que façamos o que é direito. Ora, alguém só consegue fazer o que é direito no parâmetro de Deus se o Espírito Santo opera nele. Porque quando eu falo em agir direito, eu preciso de um parâmetro. Porque muitos agora, no período do imposto de renda, está fazendo aí as fraudezinhas. E aí ele fala o quê? Não, todo mundo faz, isso é direito. E não dá nada. E pode até ser que não dê nada. Mas esse parâmetro que você está utilizando está errado. Qual o parâmetro que eu utilizo? Não, eu não sou casado, eu moro junto, mas, né, já com amor está tudo certo. Amor venceu, né? Não precisa casar. Todo mundo faz isso. Depende. Depende do parâmetro que você está utilizando. O parâmetro qual que é? A sociedade? Ok, dentro da sociedade você está perfeito. Mas se o parâmetro é a palavra de Deus, então fazer o que é direito só é possível com a ação de Deus em nós, porque Ele mesmo vai nos mostrar o que é direito. Amemos uns aos outros com dedicação. Amar uns aos outros só é possível com Cristo Jesus, porque amar uns aos outros envolve amar aqueles que não são próximos e queridos e aqueles que não são próximos e nem são queridos, porque amar é uma decisão, e amar com dedicação. E diz ainda:
viver em humilde, olha só, humilde obediência ao nosso Deus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso exemplo de obediência, porque Ele foi obediente, Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então o que Deus exige de nós? O que Deus quer de nós? Crer no Filho. Se você crer no Filho e agir com base no Filho, você saberá o que é direito e fará. Você amará os outros com dedicação e você será obediente, humildemente obediente a Deus, que é o grande esperneio dentro do ser humano, que é obedecer a Deus. O ser humano, nós não queremos obedecer a Deus. É o eterno, incessante esperneio lá dentro de nós. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que é correto, mas nós não fazemos. Ficamos lutando contra Deus. E o que Deus quer de nós? Qual o trabalho que Ele exige de nós, que gera a vida eterna, gera o alimento eterno? É a obediência a Ele, é fazer o que é direito, é amar uns aos outros, é crer naquele que Ele enviou. Amém? Quem está entendendo aí, diz glória a Deus. Mas o problema muitas vezes é o parâmetro. Olha só no versículo 30, eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como diz as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Então veja bem, eles tinham uma ideia, tinham um parâmetro. Como os antepassados viram milagres no deserto, foram alimentados pelo maná, na mente deles, alguma coisa parecida deveria acontecer, para eles crerem. Por isso que eles perguntam, tá, mas eles entenderam que tinha que crer em Jesus. Aí eles perguntam, mas que milagre o Senhor vai fazer? Porque na mente deles, somente com algum tipo de milagre semelhante ao que Moisés fez, eles poderiam crer em Jesus. E essa é uma grande questão, porque da mesma forma que eles, todos nós temos parâmetros para analisar o que Deus determina a nós. Ah não, mas Deus não é assim. Quantas vezes a gente fala, lê a Bíblia, não, mas Deus é amor. Deus não pode agir assim, porque Deus é amor. Tá, mas está na Bíblia, meu irmão. Olha o texto, o contexto. Não, mas Deus não é assim. Já percebeu isso? A pessoa, ela tem, por quê? Porque ela tem dentro dela uma concepção, uma ideia de Deus. Em algum momento, ela aprendeu, ou de forma direta ou indireta, o que é Deus. Como é Deus, como tem que ser Deus. Outros, por sua vez, é no chicote o negócio. Porque Deus é justiça, Deus, Ele é no chicote. Porque Deus é assim. Ou seja, tem uma visão dentro de si do que é Deus. Mas a questão é, apenas a palavra, mediante o Espírito Santo, pode nos revelar quem Deus é e como Deus age. Quem já ouviu falar de Jó? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, obediente, homem que temia a Deus, que nas madrugadas ele orava e sacrificava a Deus pelos seus filhos. Mas nós vamos descobrir que apesar de tudo isto, Jó, depois de passar por várias situações, ele vai compreender o seguinte, ele diz ao Senhor assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele compreendeu um pouco mais acerca de Deus. Quantas pessoas não conseguem ter uma caminhada fixa com Deus porque acredita que Deus não perdoa, Deus não vai perdoar? Ou quantas pessoas não conseguem, ao contrário, não conseguem temer a Deus porque acham que Deus, de alguma forma, no final, não precisa de tudo isso, Deus vai dar um jeito. Deus é amor, Deus vai passar a mão na cabeça, vai relevar, vai dar um jeito, e vai todo mundo para o céu e está tudo certo. São compreensões falsas, errôneas, que não estão baseadas, pautadas na palavra. O parâmetro deles era o seguinte: olha, Moisés fez o maná, Moisés fez o maná cair do céu.
E o Senhor vai fazer qual milagre? Então Jesus traz um esclarecimento. Aliás, abra comigo em Mateus capítulo 9. Esse texto é muito conhecido, volta e meia a gente cita ele aqui, porque ele traz de uma forma muito interessante essa questão dos parâmetros. Capítulo 9 diz o seguinte de Mateus: versículo 14. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Olha que pergunta interessante, sincera e correta. Eles eram homens de oração e homens de jejum. Eram discípulos de João Batista, que o próprio Senhor Jesus foi até ele para ser batizado por ele. E eles perceberam: mas peraí, Jesus não jejua, nem os discípulos. Mas por quê? Não eram incrédulos, estavam fazendo uma pergunta sincera: por que vocês não jejuam? Nós jejuamos, né? E vocês não. E Jesus então responde, ele diz o seguinte: olha, Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles vão jejuar. Então ele explica: olha, não é o momento, eu estou com eles agora é o momento de comunhão, é o momento de alegria, virá o tempo de jejuar, mas não é agora, ok? A questão não é o que fazer, a questão é quando fazer e como fazer. Quantos de nós fazemos coisas que Deus não pediu para fazer? Ou fazemos atrasados, ou fazemos adiantados, e depois não dá certo, e a gente questiona: mas Senhor, eu fiz. Aí Jesus ele traz um princípio muito interessante, que é sobre estar preparado para coisas novas. Fala para o teu irmão assim: esteja preparado para coisas novas. Nós cantamos aqui, né, coisas novas. Deus está fazendo neste lugar, amém? Quem crê nisso? Quem sabe você que nos visita nunca foi na igreja, então o pessoal está vestido de laranja, não é verdade? O pessoal do louvor aqui de laranja. Tem uma banda agora, né? O pessoal do louvor lá do Legendários de Laranja, são os garis de Jesus, né? Eles vão limpar tudo, né, com o poder do Senhor, né? Você acha estranho isso? É coisa nova. Talvez daqui a um tempo não vai ter mais, a gente não sabe, não é verdade? As coisas vão acontecendo. Seja aberto para coisas novas. Diz o texto, olha só, 16, ninguém usa, ele traz essa analogia: ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perde nem os odres, nem o vinho. O que Jesus está dizendo para os discípulos de João Batista? Olha, chegou um novo tempo, coisas novas estão acontecendo. Se vocês não entenderem isso, vocês vão perder, não vão ficar nem com o velho e vão perder o novo, porque o odre, não sei se todos têm esse conhecimento, eram vasilhas de couro, certo? Para carregar água, leite, vinho. E conforme o vinho novo era colocado um odre, tinha que ser o couro novo, porque com o tempo havia uma fermentação e o couro acompanhava isto. Mas se o couro já fosse esticado, laceado, e fosse colocado o vinho novo, quando o vinho fermentasse, ele ia estourar, não ia aguentar. O que Jesus está falando? Olha, coisas novas precisam de recipientes novos. Muitas vezes Deus quer te levar para um novo local, uma nova situação na tua vida, no teu casamento, no seu trabalho, e você não quer. Você não quer se esvaziar. Deus está te dando orientação e você não quer se esvaziar. Aqueles homens chegaram para Jesus buscando pão, buscando alimento, com aquela ideia do maná. Peraí, eles pensaram, Moisés fez lá o milagre e durante 40 anos o povo não trabalhava, não precisava trabalhar, porque caía pão do céu, todo dia. Eles marchavam pelo deserto e caía pão do céu. Ora, esse homem veio e multiplicou pão.
Então, teoricamente, ele vai continuar fazendo isso para nos sustentar. Esse era o parâmetro que eles tinham. Então Jesus, ele traz a compreensão correta, dizendo o seguinte, versículo 32, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, não foi Moisés, já começa por aí, quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Amém? Então Jesus já traz aqui o entendimento de quem é o provedor. Pergunta para o teu irmão assim: quem é o teu provedor, meu irmão? Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Diz Tiago capítulo 1 versículo 17, que todo dom de Deus, quer ver? Olha só que interessante, porque às vezes a gente confunde o instrumento com Deus. Moisés foi o instrumento, mas quem fez cair maná do céu foi Deus, sim ou não? Tiago 1,17 diz o seguinte, olha: tudo de bom que recebemos, e tudo que é perfeito, vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Amém? Olha só, tudo que recebemos, tudo que é perfeito, vem do Pai, vem do céu. Deus é o nosso provedor. Jesus está ensinando para eles: olha, Deus é o provedor, Ele tem a resposta, o alimento, a vida eterna, que não acaba. Procurem de forma correta, trabalhem, se esforcem, gastem energia buscando ao Senhor diariamente, porque buscar a Deus é um trabalho. Como eu disse, não existe sagrado e secular para o cristão. A tua família é sagrada ou é secular? Sagrada ou secular? Se você está lá na tua casa é sagrada, sim ou não? Mas muitos vivem como se a casa fosse secular. Tem atitudes lá que não teriam aqui, porque eu não sei. Agora, quando nós temos o entendimento correto, nós temos trabalho. Ler a Bíblia diariamente dá trabalho, sim ou não? Orar diariamente dá trabalho, sim ou não? Tratar o cônjuge como a Bíblia determina que devemos tratar dá trabalho, sim ou não? Instruir os filhos como a Bíblia nos diz que devemos instruir dá trabalho, sim ou não? Amar aqueles que trabalham conosco como Deus determina na palavra dá trabalho, sim ou não? Mas o Senhor nos capacita para a obra, o Senhor nos ajuda, nos fortalece, e esse trabalho, meu irmão, tem resultado, amém? Não é como o trabalho de todo dia normal, que às vezes a gente trabalha até ver o resultado, mas muitas vezes nem vê o resultado, não vê. Já se sentiu assim? Você trabalha e não aparece resultado. Mas com Deus não é assim, todo trabalho no Senhor é produtivo, amém? Diz o texto aqui, Jesus então explica, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Atenção, olha só o que eles falam: queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Atenção agora, meus irmãos, fala assim para o teu irmão: cuidado. Cuidado com as respostas, com as reações emocionais. Esses homens deram uma resposta emocional apenas para Jesus. Eles simplesmente, no automático, falaram: então nós queremos esse pão, nós queremos esse Deus, nós queremos esse Senhor, nós queremos, sem analisar o que eles estavam falando. Sabe, amados, que muitas vezes nós agimos assim com Deus. Quantas vezes alguém vem aqui à frente, faz um compromisso com Deus, no dia seguinte, ou 2 dias depois, aquele compromisso virou fumaça, porque foi algo emocional, ouviu uma bela música,
O pastor falou algumas palavras aqui que, né, tocaram no bril, e a pessoa tem uma atitude. Isso é emocional. É interessante porque quando o povo de Israel viu os trovões, viu a terra tremer, os raios, relâmpagos, e Deus falou com Moisés, e aí Deus trouxe a lei e tal, e eles falaram o que para Moisés? Tudo que você falar, Moisés, tudo que Deus falar a gente vai fazer. Mas não deu uma semana, estavam fazendo o bezerro de ouro. Emoção. Muitos são tocados pela emoção, não entendem o Evangelho, não recebem o Evangelho no coração, porque o coração não tem a ver com a emoção. Quantos que vão e fazem promessas, e se envolvem, não porque Deus tocou no coração, mas porque se emocionou, é algo apenas emotivo. Olha que interessante, abra o texto comigo, vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Abra comigo, lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Certa vez, olha só, certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus. Então, um momento ideal, uma grande multidão. Ele virou-se e disse: quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Amém? Olha só agora com que ele compara uma conversão correta. Uma conversão correta. Ele diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá, sim ou não? Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Outro exemplo: se um rei tem 10.000 soldados, matemática básica, vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000. Ele senta primeiro, vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Ok? Leia comigo o resto. Vamos lá, Jesus terminou dizendo: assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo, se não deixar tudo o que tem. É racional, é compreensão. O Espírito Santo gera convicção em nós, mas isso passa pela nossa mente, não é emoção. Amados, é muito fácil trabalhar a emoção das pessoas. É uma imagem, uma música, uma palavra bem colocada, as pessoas choram, sim ou não? Quem aqui chora com filme? Com série? Dorama? Né? Chora, amados. Faz um clipe, né? Quem gosta aí, você pega trailer de filme. Às vezes só o trailer vale mais que o filme, né? O trailer é melhor que o filme, porque põe tudo de bom no trailer, põe aquela música, aquela pegada. A gente fica assim, né? Meu Deus, sai todo empolgado. Isso é emoção. Não é tão difícil mexer com a emoção das pessoas, mas isso não dura. Na primeira luta, na primeira dificuldade, a pessoa abandona. Então tem que calcular: eu estou disposto a abandonar o que for preciso por amor a Cristo? Eu estou disposto a abandonar os parâmetros antigos para receber coisa nova? Estou preparado para abrir mão do que eu aprendi errado? Estou disposto a abrir mão do emprego se for preciso?
da forma como eu ganho dinheiro, das maracutaias que eu faço no trabalho. Eu estou disposto a parar de fazer isso. Estou disposto a falar a verdade. Eu estou disposto. É cálculo, amados, é cálculo. E quem nos convence a fazer isso não é uma boa pregação, é o Espírito Santo de Deus, amém? Abra o texto comigo lá em João capítulo 16. A boa pregação, ela é importante, ela é necessária. Mas ela precisa vir orientada pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que é Ele quem faz esse trabalho de nos convencer. Em João 16, versículo 8, diz assim, ó. João 16, 8. Quando o auxiliador, ou seja, o consolador, o Espírito Santo, vier, porque nesse contexto Jesus está dizendo, ó, eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o auxiliador. Por isso que está falando, quando ele vier, ele já veio, tá? Mas no contexto aqui, é porque ainda não tinha vindo. Porque Jesus está falando, ó, eu vou para junto do Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar o auxiliador. Ele veio conforme está lá em Atos capítulo 2. Então diz assim, quando o auxiliador vier, ele já veio, tá? Ele convencerá as pessoas do mundo, de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo. Olha só, as pessoas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Quem que vai convencer? É o auxiliador, é o Espírito Santo. 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais. Também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado, que é Satanás. Mas a ênfase que eu quero que você entenda aqui é, o auxiliador é quem convence o homem, a mulher. O Espírito Santo de Deus é quem convence. Por isso precisamos estar prontos para reagir ou agir conforme a palavra de Deus, mas da forma correta. Não como esses homens que falaram no versículo 34, queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Queria nada. Porque se nós lemos o contexto depois, vocês vão ver que eles abandonaram Jesus. Eles começaram a falar, nossa, mas essa palavra dele aí é muito dura. Ah não, isso aí, quem que aguenta ouvir um negócio desse? Eu vou para a igreja para ser abençoado, para ver coisa boa, vou estar tranquilo, eu estou voltando para casa com a cabeça, um monte de coisa que eu tenho que fazer, está errado na minha vida? Não, esse pastor aí está errado esse negócio. Eu quero voltar para casa de boa, em paz, falar, você é precioso de Jesus, né? Você é o diamante precioso, você é o chocolate amado de Jesus, você é a ovelha querida. Agora eu ouço lá, eu preciso mudar, tenho que me arrepender, abandonar o pecado, mudar meu trabalho, não, eu quero isso não. Se você ler o resto do capítulo, se Deus permitir, vamos fazer isso em breve. A reação deles foi essa. Eles falaram, a gente quer o pão. Jesus começa a ensinar. Aí a conclusão deles, não, isso é muito pesado, meu Deus. Mas é pesado, sabe por quê, amados? Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente não compreende. Se nós não tivermos o Espírito Santo, a gente não consegue servir a Cristo. Na nossa força, no nosso braço, nós não conseguimos mudança. Na nossa força, no nosso braço, quem sabe com uma boa terapia, quem sabe com um grande esforço, a gente consegue melhora, mas não mudança. Porque Deus veio para mudar o ser humano. Deus, Ele muda de dentro para fora. Amém? Nós naturalmente não conseguimos isso. Então Jesus, ele vai responder. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas Jesus já diz claramente, mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Jesus estava apelando para eles aqui, ó, crê em mim. Eu estou falando, vocês não estão crendo. Eu já falei, mas vocês não estão crendo. E ele traz aqui a continuação do raciocínio. Todos aqueles, versículo 37, que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Olha, meu irmão,
Vá até Jesus. Siga esse caminho que o Pai está colocando na tua mente, no teu coração. Se você fizer isso, Ele diz: a todos aqueles que vêm a mim, eu não lançarei fora. 38, pois eu desci do céu. Olha só, amados. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E qual que é a vontade? E a vontade de quem me enviou é esta, olha só: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Essa é a vontade, amados. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que vêm, olha só, todos os que vêm, diga assim comigo, vêm. Todos os que veem o Filho e creem nele, tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. O ver fala de comunhão, de proximidade, é literalmente isso. Hoje nós temos a imagem, né? Antigamente chegava a notícia de um rei, de um imperador, de alguém, chegava a notícia, seja por uma escritura, seja por algum mensageiro, e as pessoas ficavam imaginando, como é que será que é a pessoa? Porque só via quem chegava perto, sim ou não? Hoje não, hoje você tem acesso aí pela TV, pelo smartphone, mas o ver fala de proximidade, o ver fala de comunhão. É aquele que vê, não é só quem ouve falar, é aquele que vê. Você está me vendo aí. Quem sabe se você me vê mais de perto, quando a gente se cumprimentar no final, você vai perceber alguma coisa em mim diferente, que você não conseguiu ver porque você está mais longe. Você vai perceber os meus cabelos loiros. Aí você pensa, nossa, então eu estou cego, né? Estou mal de vista, hein? Porque a gente se chega perto, a gente vê. O desejo do Pai é que todo aquele que vê o Filho se aproxime de Jesus, meu irmão. Não creia só de ouvir falar. Se aproxime dele. Ande com ele. Peça para ele te guiar todos os dias da tua vida. Não apenas nos momentos difíceis, mas em todo o tempo, e toda a orientação que Ele já tem te dado, obedeça, faça, abra mão do que for preciso, abrir mão, amém? Quem está entendendo? A pergunta do tema é, você trabalha para quê? Glória a Deus pelo trabalho que Deus te deu, faça da melhor forma, porém, comece a perguntar a Deus, Senhor, para que o Senhor quer que eu trabalhe? Você já fez essa pergunta? Isso não quer dizer que você vai mudar de emprego. A questão não é o emprego, a questão é a motivação do coração. Pergunte ao Senhor, Senhor, para que eu tenho trabalhado a minha vida toda e vou trabalhar enquanto o Senhor permitir? Eu tenho acordado, me esforçado, investido tempo. Eu quero te convidar a se colocar em pé para orar comigo, se você quiser.